Galera, parece que agora a coisa ficou feia, viu? Parece que agora a casa caiu. Simplesmente um canal aqui colocou um Haluca Exposed final. E simplesmente parece que são as coisas da Deep Web lá, que já haviam citado. Então, a gente vai ver aí o que que é essa fita aqui, mano. A pessoa pediu desculpa pela baixa resolução, falou que na hora era muito arquivo com resolução diferente, então ficou uma coisa meio pá, assim. Mas tudo bem, vamos assistir. Que eu estou curiosa e eu tenho compromisso, mano, hoje. Show. Vou dar uma aceleradinha, né? Só por. Sou preguiçosa. A partir desse Aviso. momento, tudo que vocês Ah, vão presenciar tem será por conta de vocês e voz. risco, e todas as informações e provas serão advindas do suposto Stalker, tal qual o roteiro que se Ih, passa no ponto de vista do mesmo. Tendo dito isso, ih. bom vídeo. É ele então, o Stalker da Em um Haluca? certo ponto da vida dele, aquela garota está dizendo que estava sendo atacada pelo Dogola Chan. Mas isso foi em Hum. meados de 2020 ou 2021, sendo que o Dogola Chan não existia mais desde uma operação envolvendo a polícia brasileira e o Departamento de Segurança americano. Ele disse que estava sendo ameaçado e os seus moderadores fizeram uma campanha para ele aparecer no Fantástico. Meu Fiquei Deus. curioso e decidi ir atrás para ver quem estava atacando essa garota. Pesquisei em todos os imageboards, revirei a Deep Web e não achei nenhuma palavra sobre ela e muito menos sobre o AIDS Eita. e ameaças. Nem sequer nos grupos de shitposting sabiam algo dessa garota. Então quem estava atacando? Cheguei a uma comunidade de mids e lá citavam algo sobre ela, mas só falam seu primeiro nome, seu gênero, e pessoas Hum. dizendo que ela se passava por homens para enganar os gados, e algo muito interessante. Pessoas falando que eram amigos dela. Ele já fez parte de vários grupos, nos quais as pessoas tinham o mesmo objetivo: se tornarem influencers famosos. Mas o Haluca sempre causava algum tipo de confusão ou mal-estar nesses grupos. Existe até Eita. um vídeo bem antigo do Haluca no YouTube, aonde ele ainda usava o nome de Julie e jogava Minecraft. O sonho dele era ser um youtuber disso, coisas que o Haluca supostamente Eu não aguento essas vozes, mano. Eita. Olha só. Certo, Haluca na verdade é uma mulher. No TikTok ela se faz de homem porque seu personagem Haluca é um homem que gosta de se vestir de mulher. Enfim, o nome dela real é Júlia Felício ou algo assim. Não tenho certeza se o nome está certo. De alguma forma, é agora que começa a treta e é a parte que você provavelmente não acreditaria. Eu conhecia ela antes do TikTok, nós tínhamos um grupo de amigos, etc, essa merda toda. Aí até aí beleza, nada de errado. Com o tempo ela conheceu o TikTok, começou a fazer vídeos pra ele, começou a ficar popular. Com o tempo ela se afastou da gente. Entendo, mano, eu percebi, tentei conversar alguns gatos. Ainda não acabou. É, tipo, acho que o cérebro de um homem é diferente de uma mulher. Acho que não, só chegou onde chegou por ser trap, senão nem divulgação ela teria. Ela tinha um vídeo antigo com os amigos no canal, dava pra ver que ela era mulher lá. Hoje ela deletou o vídeo. E a retórica dela é de uma mulher de acordo com os textos que li num Fakik, não sei nem o que é isso. Continuando a história, ela foi se afastando da gente conforme foi ficando popular no TikTok. Até aí, ok, ela só estava mais ocupada. Mas teve um dia que ela marcou de se encontrar com o pessoal do nosso grupo, que eu não pude ir porque moro numa cidade longe da deles. Enfim, desse dia ela começou a ignorar mais e mais a gente, até que ela fez a merda. Sem contar que a história descrita por ela lá é a prova perfeita que ela é mulher se ela estiver escrito aquilo. Ela foi atraída por ter chamado a atenção de diferença de assunto. Os cérebros de um homem nunca olharia para isso, pelo contrário, também seriam devorados pela libido alta. Tem foto antiga dela? Se o Haluca fosse homem, já teria mostrado os peitos. Hã? Ela criou um grupo do Zap e colocou todo mundo. E mandou uma mensagem de ódio pra todo mundo, xingando a gente, falando que nós não éramos amigos de verdade dela e que era só fingimento e um monte de cu. E tipo, porra, a gente sempre conadeirou ela pra caralho. E do nada, ela manda essa bomba. Tipo, todo mundo entrou em choque. fazia. Meu amigo, que era o que mais considerava ela, surtou, tipo, ele sofre de Mentia, ansiedade. manipulava, humilhava as pessoas, tinha Tu acha que quando o pessoal souber que é mulher de verdade vão considerar ela? Não sei, provavelmente que não. surtos de raiva, se metia em relacionamentos que não Ela nunca teve muitos amigos, na verdade, sempre foi completamente danificada. Se alguém conseguir qualquer contato, a chama de bolinho de arroz, ela vai se sentir duro.
Minha nossa, como eu amo presentes. Youtuber de Minecraft. Ela virou anorexica porque a humilhavam por ser gorda. Passava a madrugada acordada ouvindo as brigas dos pais e depois eu dormia na escola, ouvia tudo de Skype. Terminavam bem e Nossa, também Skype. difamava pessoas. Fazia ofensas pesadas e muitas vezes se tornavam brigas intermináveis. Vai tomar no cu. Tua criança ainda, tua vagabunda. Passa o zap. Tá curtindo a atenção, Rasputinha? Vou mandar coisa que você fala pro seu pai pra ele te bater até te deixar. Marca sua peidorreira. No Twitter Meu dava pra Deus. ver as coisas doentias e as brigas que ele se metia, como quando ele ofendeu uma garota de 13 ou 14 anos. Me chamaram de Haluca, vou me assim da cabeça. Cala a boca, vai de imunda, suja, nojenta, rapariga, pervertida, aidética, leprosa, nojenta, tóxica, bola, cu, pinto, buceta, vagina. Que fez uma piada sobre se parecer com ele, e no próprio Twitter ele já expôs um youtuber. A raiva do Haluca é desproporcional, a ponto dele Sim. começar uma vingança contra alguma pessoa que contrariou ele, e essa vingança se estender por muito tempo. Supostamente ele tinha o costume de fazer GF, que é um websexo no qual um bando de pervertidos fica gemendo e falando coisas Eita. depravadas um pro outro, e não se sabe se era com quem ele fazia. Isso, Haluca também tem problemas com impulsividade. Ele chegava até a se exibir com fotos sensuais e Oxi. íntimas nas redes sociais, e depois se arrepende dessas atitudes. Em conversa com o Stalker, ele dizia que tinha tanta prática com o transtorno alimentar que ele conseguia fazer o ato de vomitar, sem ao menos colocar o dedo na garganta. Esse transtorno vem dele ter sofrido bullying na adolescência, pois o chamavam de bolinho de arroz, por ela ser gordinha. Nossa, esse é o apelido, tipo, mais... menos bullying que existe. Literalmente. O menor dos bullyings. Nossa, é um apelido carinhoso até. Perto das coisas que eu já vi. E branca. Ele também falou que já foi fazer um book coisa assim, e falarem que ele era uma garota bonita, porém era acima do peso. Haluca tem várias compulsões: Verdade. alimentar, alcoólica, de inventar histórias, gravar pessoas, humilhar, acumular bichos em casa. Ele fez um vídeo dizendo que tinha uns 14 gatos ou quase isso, e ele pode ir para um caminho pior de usar drogas ou até atacar pessoas fisicamente. Como ele sofreu na adolescência, ele desenvolveu um mundo próprio que só existe na cabeça dele, e ele tem um modelo ideal de pessoas, algo que não condiz com a realidade, e quando ele se depara com o que é real, ele surta e não aceita a vida. Ele tem a mente de uma criança. O Stalker ficou desconfiado e achou rastros da vida pregressa do Haluca, e todas as pessoas que tiveram convívio com ele dizem a mesma coisa, que o Haluca mente muito e falavam mal do seu caráter. O Haluca pega histórias de fatos e mistura tudo criando algo totalmente maluco e sem nexo, e depois, ele mesmo se refuta, ou ele faz isso pelo transtorno tendo uma alucinação, delírio, ou é tudo feito de propósito. Supostamente, ele também se mete em vários relacionamentos com praticamente qualquer pessoa, e esses relacionamentos duram dias, no máximo algumas semanas, e logo depois essas pessoas são acusadas de algo. Ele flerta Eita. compulsivamente com qualquer um. Se olhar no Twitter dele, tem postagens sobre ex-namorados diferentes. O antigo servidor do Haluca Ira Trap virou um lugar muito controverso, pois rolava coisas estranhas. Era uma bagunça, não se sabe se rolava crimes, mas tinha muita coisa de pervertido. E dizem que tinha menores de idade lá, os moderadores não gostavam disso, então o Haluca trocou os mods e acabou com o servidor. Logo depois do expose do Mr. Peter, e fez aquele vídeo expondo homofóbicos no qual ele corta o vídeo todo, e em uma certa parte do expose perguntam se ele era a favor ou contra a que perguntaram isso. Acho que Oxe. agora vocês já sabem. Sim, agora a gente já sabe. Quando uma pessoa recebe ameaças, qual a primeira coisa que se deve fazer? Se vai até uma delegacia e registra um boletim de ocorrência, para Sim. assim proteger a própria vida dos seus familiares. Se ate quando perde um RG deve fazer um BQ, por que não fazer quando recebe uma ameaça? Existia um verdade. grupo chamado a Elite Intelectual da Internet. Vocês devem conhecer esse grupo, são as Não. pessoas que cometiam crimes envolvendo menores de idade, e teve aquela história do gato pegando fogo. Esse grupo ameaçava o Haluca e Deus. vários integrantes. Todos os maus meninos frequentam a panela elite intelectual da internet. Haluca, esses daí não sei quem é. Mama Caixão é boa. São todos maus meninos. Sempre que alguma subcelebridade ou meme surge do nada, é fruto de forçação dessas panelas. O único jeito de acabar com a panela é doxando todos os frequentadores e expondo para a internet. Todos os citados são cúmplices desses crimes, pois eles presenciam os crimes e se omitem, se protegendo entre si. Estavam no servidor dele. Tem vídeos dessas ameaças, que foi postado no YouTube, e o mesmo dizia que não iria fazer nenhuma denúncia porque eles iam pegar os dados e endereço dele. Estranho. Depois de um tempo, vários grupos de Telegram estavam expondo os dados do Haluca e ele se recusava terminantemente de ir em qualquer delegacia. Um desses Eita. integrantes tinha vários arquivos envolvendo menores.
Ele se gabava disso abertamente nas redes sociais e fazia isso achando que ia ficar impune sobre isso. Nessa mesma época, o Haluka se meteu em um relacionamento com um tal de Fubiuk. Lembrem-se desse nome. É um rapaz que dizia ser rico, ser do sul do país e que morava no Nordeste, que era Taimu, rico, e falou tudo que o Haluka queria ouvir. Semanas depois, vocês também lembram dele fazendo um vídeo chorando dizendo que foi o webcornão e que esse rapaz foi acusado de assediar menores de idade no servidor dele. O suposto stalker entrou na história nesse exato momento e descobriu que o Fubiuk era um fake, usava dados falsos, fotos de outras pessoas, ele tinha vários perfis fakes e o stalker o ajudou a desmascarar o web-namorado dele. O Fubiuk dizia se chamar Matthew Philip Finkler, nome que não existia no Brasil. Ele Com falava que certeza. era da família Finkler que vivia viajando entre o sul e o nordeste, que não tinha família estruturada e que só tinha a avó. Os familiares mais próximos eram uma prima que dizia ser médica, e ele tinha 2 primas pequenas. O ex-advogado do Haluka tentou descobrir aonde ele morava e a sua identidade, mas ele não conseguiu, e aquele vídeo vazado na qual ele e o Fubiuk discutem é a respeito disso. Era claro a raiva do advogado pelo Fubiuk, pois ele sabia que o rapaz era de caráter duvidoso. Aí Você você mandou falou um assim, moleque que não tem nada a ver comigo clicar no IP Grabber e acha que eu moro em favela agora. Ah, vai tomar no seu cu, né, Sense? Pelo amor de Deus, né, velho? Faça-me um favor, cara. Você tem 30 e poucos anos na cara, tá aqui de Sim. palhaçada, velho. Eita. Pô, cara. entendi. Por que você não prova que você é você? Ô, Senzizão, velho, eu não tenho medo de você não, cara. Você pode não- botar medo nesses caras aí, velho. Mas em mim você não coloca porque eu não devo nada a você, cara. Eu também outra? não devo nada a você. E outra também. Você, cara, você é patético, cara. Responda você- a minha Cara, informação. você é minha ridículo, pergunta. cara. Como é que você pode. Mano, meu Deus, eu não sei nem se Responda eu a posso falar pergunta. isso aqui, velho. Qual é a Fala. pergunta? Qual é a Fala. pergunta? Não, agora se vai ficar escondendo coisa, então é isso. Não, qual é a pergunta? Então sabe por quê? Que Responda. o que é complexo em você Ah, é que tudo seu, tudo é mentiroso. Tudo. tudo em mim é mentiroso. Tudo. Você disse que confiava em mim, isso é mentira. Nunca confiou. Lógico que não. Mentira. Então, tudo seu é mentiroso, tudo. Claro, pra você é mentira. Eu não confio em você nem fudendo. Nunca confiei. Então, Eita. é tudo seu é mentira. Tudo. Ah, porque eu não confio em você, tudo é mentira agora. Tudo seu é mentiroso, tudo. Não tem uma verdade. Ah, diga o que é mentiroso então. Tudo. Ué, acabei de falar uma. Tudo o quê, velho? Oi, Por que arrumando você não minhas prova que coisas você aqui é enquanto você? isso. Por Por quê? que eu tenho que provar algo pra você? Ah, então pronto. Então você não Ah, existe. por que eu tenho que provar algo pra você? Oi? Fubiuk também dizia para todos que ele era considerado um gênio que se formou no ensino médio, mais cedo que todos os alunos porque ele é muito inteligente. Com Tão certeza, inteligente que ele confia. recebia medalhas apenas por isso. Além de dizer que ganhava mais de 18 mil reais por mês, que era trader e que uma residência em Alphaville, bairro nobre de São Paulo. As fotos que ele mandava para o Haluka todas mostram só do pescoço para baixo, e as fotos em que o rosto aparecia, na verdade eram de outras pessoas. A coisa começou a ficar macabra, porque o suposto stalker achou todas as informações dadas pelo Fubiuk. A família do Sul que ele citou existe, mas aparenta não Eita. ter nenhuma relação com o rapaz. As fotos que ele usava Provavelmente. eram de um outro rapaz do Nordeste que não sabia nada sobre o assunto. Ele também achou alguém que batia com as características, um rapaz do Nordeste que tem prima médica e é da região dele, porém não é ele. Se tratava de uma pessoa que roubava identidades. De quem era o FI que ele mostrou? O Fubiuk, mesmo descoberto, mandou foto de outro rapaz dizendo que, dessa vez, a pessoa da imagem era ele, mas na verdade não era. Ele tentou Óbvio. usar a imagem de alguém diferente mais uma vez, e até o Kufi Regui ele se recusava a mostrar. O único Kufi que ele teria seria da prima, porque o Haluka nunca fazia expose do ex-namorado e nem toca no nome dele. Porém teve um problema. O web namorado supostamente ficava no servidor da Elite, aonde conteúdo Eita. era constantemente É. postado, e o pobre coitado dizia que chorava com aquilo. Então por que não saia de lá? Oxi. Fubiuk também passava varas para todos do servidor do Haluka, com o provável objetivo de pegar fotos íntimas e dados pessoais dos menores, como mostra isso em um vídeo no qual o Yax, advogado do Haluka, estava sendo gravado por ele e pelos amigos, mas o amigo dele analisou o arquivo e viu que tinham varas nele. Haluka enterrou o assunto do assédio colocando a culpa na vítima e disse que iria banir quem o comentasse sobre o assunto, e todos ficaram indignados com isso. E dizem que eles mantêm contato até hoje, além de existirem twitters muito suspeitos que supostamente eram para o menor assediado, e não contente o Haluka queria atacar a pessoa que sofreu o assédio, para se vingar. Esse ex-namorado do Haluka, acho tio Jim sabe dele, Vieram Meu me falar Deus. desse Fubuki aí, cara, que ele deu em cima de uma criança no Discord que tinha tipo 12, 13 anos, chamada Eita. Maconha. Eu não sei quem é, tá ligado? Mas vieram falar aqui, a menina veio falar e tal. E cara, eu não sei o que pensar sobre isso, tá ligado? Porque eu não tenho informações, né? Mas vieram me falar sobre isso. Uhum. Algum delegado específico pra eu passar pra ele aqui? É um nome específico ou pode ser pra qualquer delegado? Então, né, Não, complicado começa que também. o cara mente imagem, tá
tá ligado? Se não me engano, isso é crime, né? Eu não sei. Se não me engano, isso é crime. Com Mente certeza. imagem, que ele, Falsidade pô, ideológica. tá ligado? Dá em cima de menor de idade no Discord mentindo idade, tá ligado? Falando que é de menor e tal. E faz as meninas mandar nude pra ele, tá ligado? E, mano, o cara, tipo, é um gordinho safado por trás de um computador sendo um predador sexual, tá ligado? Isso é bizarro, mano. É verdade. Que, enfim, mandou nudes pra ele, os caralho, que ele mentia a imagem dele, e que a menina foi falar pro Haluka, e o Haluka perdoou e voltou com o cara, né? Porra, E eu não tenho informação concreta disso, mas eu não duvido que isso tenha acontecido, tá ligado? eu também Não não. duvido, não descarto a possibilidade, mano. Aquele cara era bizarro, tá ligado? Aquele cara era bizarro, mano. Papo reto que tu devia colar nele que nem um chiclé, mano, tá ligado? Que esse cara aí, mano, ele não é flor que se cheire, tá ligado? Ele é bizarro, esse maluco. Ixi. Um privilegiado aqui. Antes de sumir e se afastar, esse Fubuki entrou em contato, né, numa conta fake, né, onde tinha a conta do Haluka adicionada. Ou seja, o Fubuki voltou a ter contato com o Haluka. E ele foi falar com, né, nessa conta fake e, tipo, sabe, todo plastificado, parecendo que tava compartilhando tal pro Haluka, tá ligado? Eu não sei, cara. Não sei o que tá acontecendo, tá ligado? Aí colocou ele no lugar, falou assim, moleque, tá ligado? Rala, porque vai ficar feio pro teu lado, tá ligado? Sim. Tá, vai ficar feio pro teu lado, tu fez merda, tá ligado? Tu fez merda. Tá todo mundo no teu encalço, tá de volta, tá ligado? Então assim, tu some daqui. E o cara sumiu, tá ligado? Muitas Justo. pessoas reclamaram dele, e até no passado, antes de conhecer o Haluka, ele já fazia isso. Eu achei rastros de outros grupos de Discord nos quais supostamente o Fubiuki entrava se passando por pessoas e assediava menores. Alguém que era Meu ou é Deus. próximo ao Haluka contou toda a vida dele para o Fubiuki e outros problemáticos. Eles criaram um personagem que ia falar tudo o que o Haluka queria ouvir. Usaram fotos de alguém que parecia com um rapaz que ele era apaixonado no ensino médio, com exatamente os mesmos gostos do Haluka, mas como ele chegou a dar o rapido próximo dele? Porque alguém facilitou isso, bolaram um Então. grande plano para ter nudes do Halas. E em um exato momento esse Fubiuki se empolgou e saiu contado para todo mundo coisas íntimas do Haluka e se Porra. vangloriava disso. Em um Burro. exato momento, o Haluka estava fazendo uma chamada com o suposto S e o Fubiuki na hora chamou ele no Discord para falar coisas aleatórias e perguntou pro Haluka, você estava fazendo chamada com alguém? E o Haluka negou e até falou para o suposto stalker, estranho, né? Se isso não foi armado, alguém estava ajudando o Fubiuki a se livrar do stalker. O stalker gravou aquela história do suicídio falso e outra coisas sensíveis. Meu Deus. Para poder colocar o Haluka contra a parede, ele não faz isso com todo mundo. Estava na hora de provar do próprio veneno e fazer o Haluka contar a verdade. Porque ele estava dando pistas falsas, e ele mentia sobre o que estava acontecendo, e ia entregar o Fubiuki de bandeja, mas ele protegeu o rapaz. O Haluka pediu para o suposto stalker atacar umas pessoas que estariam fazendo raid no servidor dele e atacando o mesmo. Como ele não é idiota, foi atrás da informação e descobriu que as pessoas e que o Haluka pediu para atacar eram amigos da vítima e estavam acolhendo o garoto. Eu queria muito, assim, do fundo do meu coraçãozinho pacífico, queria muito mesmo ferrar com esse eu quero que ele vá tomar no cu. Eu não sei se dá pra fazer alguma coisa, mas a única coisa que eu sei é que tem um servidor chamado... Nossa. Eu consigo pegar o link dele. E esse que quer fazer exposed, Porra, pra que deixar a censura tão alta, caralho? Não é surdo, não. ele tá lá, sabe? É lá que tá acontecendo o alvoroço, basicamente. Um garoto trans de Meu 14 Deus. anos, só que, tipo... De trans não tem nada, porque ele fica gemendo com voz de LOL em cal, sabe? Então... Bom, basicamente Olha ele quer fazer um só. exposed falando que... Olha só quem fala, né, Haluka? Eita, essa é a dona da comunidade trans, né? Porque ela que decide quem é e quem não é. E aí é engraçado porque ela faz a mesma coisa. Então você também não é trans também, né, sua vagabunda? Que antes falava que era, né? Agora já foi na live do Bianquinha falar que não é. Que eu passo pano pra pedófilo, né? Que foi o Fubuki. Falando que o Fubuki assediou ele, sendo que não foi assédio aquela situação, porque assédio é quando você fala não e a pessoa continua insistindo, né? E vira assédio. Já no caso dele, ele puxou assuntos sexuais com o Fubuki e ele ficava falando que as coisas. Meu Então, Deus. tipo, não teve ninguém sendo assediado ali, sabe? E o próprio grupo já falou que eles gostam de ficar dando em cima de pessoas de maior, só pra poder fazer exposed, sabe? Tipo, a pessoa de maior tá lá de boa, eles vão lá e, tipo, falam assuntos sexuais com a pessoa, aí se a pessoa, tipo, fala tá ligado? Eles vão lá, exposed, entendeu? Eu já tô preparando aqui umas causas, né? Eu não queria ter que fazer isso, né? Porque eu já tava gravando outros vídeos pro YouTube, eu já tava com outra cabeça, mas, cara, eu já tô vendo aqui as causas que eu fiz pra separar Porra. as coisas que ele fala, sabe?
Porque apesar de. Eu sei que vou conseguir me defender disso, mas até dor de cabeça de ter que editar, ter que ir lá se pronunciar logo antes que vire uma bagunça, não é muito bosta, cara. Curiosos com a situação, ou seja, era uma tentativa de calar as vítimas. E se não bastasse isso, ele jogou a culpa do vírus no próprio advogado que o ajudava sem cobrar nada. Não fazia sentido. O que o ex-advogado iria ganhar hackeando a própria cliente? Então, Fubiuki né? falava para todas as pessoas as coisas íntimas do Haluka, e também ele deu um nome diferente para outras pessoas. Isso demonstra que ele poderia ser um criminoso usando identidade falsa, e Sim. para alguém usar um nome próprio falso. Ou é um louco, ou tem algo a esconder. Tem um tweet antigo que o Haluka fala sobre sexo virtual e relacionamento abusivo. O Stalker colheu o depoimento e outras informações para levar à polícia, e armou uma situação para o Halas mostrar a sua verdadeira face. Ele sabia que as pistas estavam sumindo logo depois de serem mostradas para o Halas. E foi aí que ele notou uma coisa. Não só isso, ele descobriu onde o Fubiuki morava, e as suas redes sociais. Também descobriu o IP dele e o Fubiuki não é Vixe. rico, ele morava em um lugar muito pobre e parecia uma favela. O Haluka Ixi. jogou a culpa dos Daxin Cha no Stalker, sem a menor prova disso, já que tal ato é falsa imputação de crime. Como ele não estava com paciência para babaquice, levou tudo o que descobriu a polícia, e um mês depois, o Haluka foi chamado para depor sobre tudo e talvez tenha mentido para a polícia, além de fazer vídeo ou se vitimizando. O suposto Stalker notou uma coisa e criou umas hipóteses. Hipótese 1. O Halas tinha feito algo e os ataques eram uma vingança de pessoas lesadas por ele, e o mesmo estaria com medo dessas pessoas. Hipótese 2. Os ataques eram falsos para o mesmo poder ganhar fama na internet, já que ele era desesperado. Não Para ser duvido um de youtuber nenhuma. grande. Hipótese 3. Os ataques até poderiam ser verdadeiros, mas o mesmo tinha medo de expor as pessoas certas, pois elas também iriam expor o que tinham dele. É Hipótese 4. verdade. O Halas era inocente e estava sendo traído por alguém próximo, por amigos que estariam traindo ele. Tem esse vídeo interessante, na qual o Halas tem uma história com um rapaz de 15 anos, que além de ser acusado falsamente por ele, talvez ele também tenha sofrido humilhação em grupo pelos amigos. Logo Oxi. depois começaram a fazer Daxen dele em vários lugares e culparam o Stalker. Quem fez isso? E por que o Haluka aceitou essa narrativa? Parecia que alguém estava tentando impedir o Stalker e o Haluka de se falarem, pois ele está descobrindo tudo. Será que o Haluka inventou isso para poder transformar o Stalker em um criminoso e descredibilizar a sua palavra? Quando o suposto Com Stalker levava certeza. coisas à justiça, de alguma forma as coisas eram apagadas. E há um tempo atrás houve relatos de pessoas que tiveram problemas com o Haluka, que sofreram tentativas pesadas não podem ser mostradas no YouTube, mas tudo foi levado à polícia. Vocês acham mesmo que o Stalker seria um criminoso se ele foi diretamente às autoridades e deu a sua cara a tapa para mostrar a sua inocência? Alguém ir na Difícil, delegacia né? para denunciar algo que ele mesmo fazia? Isso não faz o menor sentido. O Aí eu Haluka discordo, talvez porque sabia tem muito quem estava criminoso que se atacando ele, entrega. mas preferiu culpar o Stalker. E não é só isso, faz meses que o suposto Stalker não falava com o Haluka, mas o Haluka falava dele. Ele arrumou encrenca com pessoas perigosas que podem ter os podres dele, e até hackeou o sistema da polícia para desmascarar o Haluka mostrando seu nome e general. Meu Deus. Então o suposto Stalker achou um site bem obscuro na internet de vazamento de imagens íntimas de pessoas famosas na internet, e na seção de comentários falavam coisas interessantes sobre ele. O SS printou um pedaço do site, censurou os comentários, aonde chamam o Halas de pedofila desgraçada para ninguém saber da onde vir. No outro dia, Eita. nessa mesma seção, os comentários foram apagados, perfis foram excluídos e não era mais possível usar VPN para acessar o site, ou seja, um administrador ou o próprio dono mudou as configurações. E para ele ficar sabendo disso no outro dia, é porque talvez ele teve ou tem contato direto ou indireto com o Halas. E vocês se Sim. lembram que o Halas falou que no dia que o fórum dos advogados foi hackeado, tentaram invadir a casa dele? Será coincidência? O suposto Stalker tentou achar o Dogola-chan para saber se eles estavam por trás disso e se eles ainda existiam. Ele não achou o Dogola, mas achou algo muito pior em uma lista de links brasileiros. Na Deep Web, um fórum brasileiro que compartilhava imagens de menores, falava sobre o Haluka e os mesmos usuários Eita. apareceriam nesse site de vazamento de imagens íntimas. Coincidência? Vocês sabem como pedófilos atuam? Eles pegam documentos de terceiros, criam várias contas fakes, seduzem menores de idade, pegam as suas imagens íntimas de alguma forma ou de outra, e depois somem. Eles podem fazer chantagem, infectar o computador com um vírus, podem se meter em um romance Meu com a Deus. pessoa, tem N maneiras, por isso nunca passem imagens íntimas para ninguém. Afinal, imagens íntimas e coisas sensíveis nas mãos de algumas pessoas vale dinheiro, mas depois esse dinheiro precisa ser lavado para ninguém desconfiar. Será que a intenção do ex-namorado do Haluka não era pegar imagens e vídeos íntimos e depois de sumir? Ia ser a vingança perfeita, ia quebrar o coração do Haluka e depois iria desmascarar ele com as fotos. Ia ser irrefutável. Ele não iria mais mentir o gênero, e essas fotos teriam um valor comercial grande no mercado negro e na Deep Web.
E quando fossem procurar pelo Fubyuki, ninguém iria achar nada, só perfis de outras que não sabiam nada sobre a história. Mas o Stalker colocou o Fubyuki na parede e bateu o desespero nesses monstros. E o pior de tudo, essas pessoas poderiam pegar imagens de youtubers e de influencers e com isso, causar estrago na vida das pessoas, fazer chantagem e até a vender conteúdo sem eles descobrirem. Quando procurava pelo Dogola e por quem estaria vazando os dados do Haluka, o Stalker acabou esbarrando com algo que poderia ser muito grande e isso deve ter causado pânico em algumas fórum tinham um perfil com o nome do Haluka compartilhando o material de pedo e várias postagens sobre ele. O Vixe. fórum na Deep Web, que envolve crianças, é feito por brasileiros e supostamente a dona do fórum é uma micro ou influencer que faz expose, tem um cabelo diferenciado e é fã de anime, especialmente hentai. Se realmente for uma mulher, será que ela existe? Quando o Haluka sofria ataques, todos os lugares falavam dele, até nesse fórum. Será que tem youtubers e influencers envolvidos nisso? Esse fato Então, explicaria né? por que muitas pessoas ficaram com medo e começaram a brigar. O próprio Haluka contou em seu perfil no Twitter de meninas menores de idade que foram enganadas por Esses relatos vieram depois do vídeo no qual ele se diz web corno. E sabe qual o medo deles? Se um policial ou hacker ativista descobrir um grupo desse tipo, todos estão perdidos, porque ninguém passa pano para o que eles fazem. É verdade? No vídeo que ele planejava o falso suicídio, ele combinou isso antes com os moderadores, tanto que ele fala só 5 pessoas sabem disso e ele diz que nunca mais vai falar trala Jamie fazia porque os amigos incentivavam. E também no vídeo de quando foi chamado pela polícia, ele fala que pessoas que não tinham nada heavy se foderam por isso, se foderam por quê? Eles estavam cometendo algum crime. Talvez o Haluka já andou ou anda com pessoas erradas. Depois que o Haluka com colocou aquele certeza. vídeo expondo homofóbicos que fez sucesso, será que ele gostou disso e depois decidiu sempre se fazer de vítima para ganhar fama e certeza. falarem dele? O Kim que foi preso e tinha contato com pessoas interessantes, fazia call com o Haluka segundo o próprio Kim. Mas vocês sabiam que o Daus que foi preso pela polícia, supostamente também tinha contato com o Haluka. E tinha outra Eita. pessoa, um tal de Chad, que o Haluka tinha contato tão próximo que sabia que Chad estava metido com lavagem de dinheiro, sabia dos crimes dele. Meu Deus. Eles trocaram telefone e estavam marcando de sair. E o Coop citado na conversa, ele aparece nesse trecho, aonde os canais de opinião foram ameaçados e tentaram ser hackeados, como o canal do Azul foi e tentaram hackear o Kaneko, e isso foi feito no nome de um Chan, no qual eles não sabem nada sobre o acontecido mesmo Chan que esteve em guerra contra esses grupos de Discord. Será que o Haluka se aliou a eles para atacar os canais de opinião? E existem rumores de que youtubers foram ameaçados de terem seus dados vazados. Tem a teoria que talvez ele tenha feito parte de grupos com pessoas muito doentes e perigosas e hoje tem medo de coisas do passado dele virem à tona. Por isso ele grava tudo das pessoas para fazer chantagem e se proteger, ou será que tem outro motivo? Repararam que o Haluka tem 2 jogos favoritos, Molgeiko Caça e Mad Father. Molgeiko é um jogo com uma temática muito pesada sobre violência familiar e abuso, e Mad Father é uma obra de uma garota que tem um pai maníaco e pede ajuda com essa situação, mas ela acaba se tornando igual a ele com o tempo. Será isso uma maneira dele mostrar ao mundo o que estava acontecendo no seu interior? O Haluka é uma pessoa carente, que tem problemas com verdade. abuso, e ninguém o acolheu, por isso ele fala e faz essas coisas. Conta mentiras e Sim. faz maluquices para as pessoas o notarem, um comportamento autodestrutivo, que serve como pedido de socorro. Se somar isso com a esquizofrenia, ele é uma bomba relógio, Ufa. podendo até se tornar um psicopata Ah, ou não, aí maníaco não. em um futuro próximo. Aí Essa não garota dá. tem vários transtornos mentais, que provavelmente é genético, e como É. ele não se trata e, segundo fontes, ele ingere bebida alcoólica, isso agrava ainda mais o seu estado. O lugar dele é em uma clínica o mais cedo possível. Ah, não, já discordo. Se tá envolvido com pedofilia, o lugar dela é no cemitério. O mais cedo possível, de preferência também. Antes que ela faça algo pior consigo mesma ou com outra pessoa. Olá pessoal, aqui é o suposto Stalker. Estou usando essa voz gerada por computador porque está muito barulho aqui e não estou a fim de gastar a minha voz. Vim esclarecer umas coisas. Eu não faço parte do Dogola e nunca fiz, nem de qualquer outro grupo que comete crimes. Eu não tolero as coisas que eles fazem. Eu não como plástico bolha. E não tenho 40 anos. E o Haluka não via problema nenhum em falar comigo, mas tentou manchar a minha imagem. Ele sempre teve um temperamento explosivo. No Twitter ele arrumou uma briga com uma garota que fez piada sobre se parecer com ele e não gostar disso. O Haluka nessa sequência chama a menor de vadia imunda e outras coisas pesadas, demonstrando um claro descontrole emocional. E essa sequência de palavras de baixo calão, eu não sei o que dizer sobre isso, mas foi baixaria pura. Essas ameaças estavam no YouTube, foram feitas por paneleiros de um grupo de Discord e mesmo tendo registro de tudo e pessoas falando para ele ir à polícia, ele não fazia boletim de ocorrência. As imagens estão borradas, mas em um ponto aparecem até armas sendo mostradas para ele como uma forma de intimidação.
Vai rodar essa Meu casa, Deus velho. do céu. Logo, logo vai Peraí, rodar. caralho. Vamos lá, apaziguar. Então, Haluca, se você excluir os vídeos, que você cita meu nome, e Bem, aquele Haluca, vídeo que verdadeiramente mostra o chuta. CPF, a gente pro... Porque eu Ele mandei não pro tem dinheiro pra Marshall, pagar eu vou usar o advogado. mesmo. Ô, Haluca, eu vou usar o Haluca, mesmo eu vou youtuber pagar que eu mandei 3 pro negão Marshall pra dar um tiro na sua pra cabeça. comer esse seu cu aí idético. Foi estuprado pelo próprio pai Vai ser o dele. ratão e eu que vai te... Cara, vai ser eu e o ratão, mano. Nós vai te torar no meio, cara. Vai estourar você na bala. Cara, liga Galera, tua- galera, E aí? por favor, por favor. Liga tua E aí, liga aí, Haluca, ratão. tudo bem? Mostra aí o que você tem pra poder fazer com esse viado de merda aí. Só uma Mostra balinha. aí. Dá uma balinha pra essa bicha louca. Aí, Haluca, eu te falei que o skinhead ia te pegar? Vai te pegar. Mas vai te pegar, cara. Teu número nós já tem. Tipo, o número a nós já gente, tem, eu, o Chapadão já tá Passagem, puxando. eu vou sair Se daqui mata, pro Tocantins, e eu vou pra Tem mais uma Campinas, ali guardada, entendeu? mais um rifle. Viado só. do caralho. Seu bosta. Ó, São José dos Campos tá marcado, Sorocaba tá marcado. Só chega aí, cara. Você tá perto. Rapaz, Campinas vai pegar fogo. Eu sempre com nós, mata ele. Vamos essa casa de traveco. É 19, Já matar ele, Haluquinha. filha da puta do caralho. Inteiro de traveco, a casa dele só tem um cômodo. Aí, Marshall fica já caiu, Ó, me banir aí, mano. O que tu fez, eu me banir? Chamei a Aí, rapaziada. Haluquinha, o Marshall já caiu, viu? Tu vai ser o próximo. O DDD 19 tá fácil, cara. Fica esperto aí, seu traveco. No próprio Twitter ele fala sobre essas ameaças. Isso nunca foi segredo pra ninguém. Existiam grupos de memes nas quais falavam coisas expondo Haluca, como fotos de família, endereço e documentos, e um deles até falou do Digo. Tentaram imputar crime a ele. Esse Messias é um integrante de grupos de Discord. Ele compartilhava conteúdo problemático com menores naturalmente. Ele até tinha um driver disso e fazia piada como se fosse ficar impune dos seus crimes. E ele estava no servidor do Haluca. O conteúdo não pode ser mostrado no YouTube, mas envolve crianças no ato, algo bem pesado que só as autoridades tiveram acesso. Notaram que ele deu um nome para o advogado, mas recentemente ele se chamou de Cauê. Por que dar nome falso? Nesse vídeo ele gravava o advogado sem ele saber, enquanto falavam do Fubuki estar passando vírus para as pessoas do servidor dele. Ele falava coisas horríveis do advogado para mim, a ponto de me assustar e me deixar com medo dele fazer alguma coisa contra ele. E queria me Oxe. passar coisas manipuladas para que eu pudesse fazer algo contra ele, coisa que não fiz. Ele difamava o advogado de uma forma doentia, que não vou mostrar aqui para preservar o mesmo. O que ele falava pelas costas foi desmentido publicamente, mas causou um estrago no seu emocional, deixando até pessoas preocupadas com ele. Ele dizia que o advogado poderia mandar alguém fazer algo contra a vida dele, como se fosse mandar um assassino dar um jeito no Haluca. Eu queria conversar com o advogado do Haluca sobre umas coisas, ir pessoalmente até o encontro dele e mostrar que eu não sou um monstro para podermos descobrir quem estaria atacando o Haluca e também falar de umas coisas sensíveis. Mas ele não queria que esse encontro acontecesse. Haluca falou que o nome do Fubuki realmente era Matheus, mas ele não disse recentemente que era Cauê? Ele estava tentando descobrir junto comigo quem o Fubuki era de verdade, mas mudou de ideia rápido e me transformou em um vilão. Nessa conversa que tive com ele, o mesmo fala que não tem o costume de gravar calls, mas todo mundo sabe que ele faz isso. Por que ele se contradiz desse modo? Ele acha mesmo que eu iria acreditar em uma coisa que todo mundo sabe que ele faz? Olhem o que ele fala nesse trecho, que o menor tem inveja dele e outras coisas sem nexo, e queria dar um susto nele. Oxe. Óbvio que eu não ia fazer isso. Quem é tão idiota a ponto de fazer tal coisa? Ao invés disso, conversei normalmente com eles, e vi que a história era outra. Apareceu um perfil fake que dizia quem estava atacando ele, sem nenhuma prova, e mesmo assim ele aceitou a narrativa. Será que a situação foi armada para tentar enganar alguém? Se ele ameaçou alguém em meu nome, já te peço desculpas agora e saiba que eu não passo pano para ele. Ele também pediu para eu hackear pessoas que estavam comentando se o nome dele era Júlia. Eu obviamente não fiz isso, pois não seria ético. Nessa conversa é citada uma pessoa que teve uma história com o Haluca, e ele supostamente era menor de idade na época, o mesmo menor que aparece no tweet falando que estava atacando ele. Com certeza. Pois é. Aí ele precisava falar com ele porque vocês dois tinham passado. Tinham passado com ele. Eu falei, beleza, vou entrar em contato com ele. Todos os teus vídeos no mesmo segundo. Com essas 24 simuladas. É o seguinte, eu quero o nome dela agora. Se você me esconder, você vai junto. Porque eu vou colocar no meu stories e vai 50 mil pessoas hatear o filho da puta que fez isso. Vixe. Então ou você entrega ela pra mim, ou você vai junto. Pois é, mas o culpado disso não foi totalmente ela. Porque senão tá todo mundo junto. Todo mundo Tá, mas junto. ela sabe a verdade agora, nesse momento? Eu achei engraçado que fica falando por aí que meu nome é Júlia, né? Eu acho muito engraçado, porque, tipo, o argumento dele contra mim é falar meu dead name, que é outro crime expor dead name das pessoas. Ele ficava falando Não é abertamente do crime. dead name em carro geral no nosso servidor. É, e ele tirou esse dead name do cu, né? Porque eu nunca falei pra ninguém que meu nome era Júlia.
Meu nome não é Júlia. Não, mas não é Caralho, Júlia. velho. Como que meu nome é Júlia, Mano, cara? Júlia é nome feminino, cara. Exato, Qual que é o velho, sentido disso? Ele tirou Cara, uma não no faz cu. sentido, tá O ligado? argumento, Tipo, o porra. argumento dele contra mim era um suposto dead name, que é outro crime. Ele tava respondendo um crime que ele cometeu contra mim com outro crime. Mas Você tem noção Peraí. que eu tava sendo atacado 10 de janeiro e eu parei de ser atacado fazem 2 meses que pararam de derrubar minhas contas do Instagram e etc. Agora que eu tava em paz, chegou um moleque de 13 anos falando que eu sou um monte de merda e um monte de retardados débil mentais acreditaram sem uma prova do que ele tava afirmando e foram lá e derrubaram a minha conta. Pior que é assim Suficiente. mesmo. Eu quero que alguém pague por isso. Eu quero saber quem é o responsável e ele vai pagar por isso. No próprio Twitter ele fala do ex-tiktoker que estaria guiando ele, o mesmo citado na conversa em vídeo. Observem que alguns nomes de usuários são iguais nesses dois fóruns. E se alguém que já foi próximo do Haluka ou ainda é próximo faz parte desse tipo de grupo e está com medo de encarar a justiça? A ideia deles era tirar nudes do Haluka. Alguém estava obcecado em ter fotos íntimas dele, um ser humano bem doente e pervertido. O Haluka não teve contato só com o King, ele teve contato com outros, com o que foi preso e com um rapaz que estaria metido em lavagem de dinheiro. Não só isso, mas ele tinha o telefone do cara e eles estavam marcando de sair. Esse hacker teve um papel na história do Haluka e na briga com os canais de opinião. Inclusive, supostamente ele teria pedido para esse rapaz hackear o telefone do Digo e vazar dados dele, além de ter conversas com outros hackers. Conversas bem estranhas que mencionam o líder de uma panela do Discord. Nesses prints, uma pessoa afirma que as brigas e todos os ataques que o Haluka sofria no servidor e fora dele não eram homofobia, mas sim algo pessoal, provavelmente motivado por vingança. E essa pessoa também dizia que ele sempre era passado para trás por seus administradores. Em Chans existiam rumores de que o Haluka fazia parte de panelas de Discord, algo que não foi comprovado. Falando em Chans, eles não atacaram canais de opinião nenhum, então quem mandava esses e-mails ameaçando os youtubers, ele agradeceu o poema que eu fiz pra ele, e também dizia que queria ficar mais próximo de mim no futuro. Esse cara era um amigo do Haluka, que estava postando no Chans coisas sobre ele, e o Haluka sabe quem é essa pessoa, mas preferiu me culpar. Aqui ele conta a história do que ele passava no ensino médio, reforçando que eles se conheciam. Nesse tweet apagado ele chama um rapaz de pedófilo, rapaz que dizia que ia processar ele, mas até hoje não ouvi falar desse processo. Falei pra Haluka, falei, pô, mas tu foi assediada pelo seu padrasto, o que você disse? Ela falou, me prova. E aqui tem uma prova. Print acusando o padrasto, essa é a conta da Haluka, ele mudou de nome, vou mandar aqui. Já massageou meu pescoço do nada. Disse que se tivesse minha idade, faria de tudo pra ficar comigo. Ficava dando desculpa pra colocar a mão em mim, no meu joelho e por aí Foi a mesma história que eu escutei. Minha mãe sabe de tudo isso, sim, meu padrasto. Lembra que eu disse que tem um caderno Star Wars, que se alguém achar que eu vou preso, então, é tudo desenhos matando ele. Tá, porra. Quando eu mostrei pra minha mãe o print da conversa dele falando de sexo anal comigo, ele mentiu na minha cara. Disse que editei a conversa, pelo menos a minha mãe acredita. Mas é aquilo, não faz porra nenhuma por causa de dinheiro. Na live da Bianquinha, quando ela lê uns prints no qual o Haluka diz que tem um caderno com vários desenhos dele matando o padrasto, eu me lembrei de uma cena do filme Psicopata Americano. A história fala de um homem com transtornos mentais muito sérios, acreditando que cometeu crimes, algo que só aconteceu na cabeça dele. No final do filme, a secretária acha um caderno com desenhos doentios, algo tão pesado que ela chora quando vê. Se for parecido com isso, ele precisa de ajuda urgente. Ele já confessou pra mim que o pai dele tinha esquizofrenia, que ele fazia coisas pesadas com a família. E não só ele, a avó paterna também tinha problemas. A questão da esquizofrenia foi citado nessa live. Talvez o Haluka tenha medo de admitir que tem esse problema, pois ele não conseguiria escapar disso. Mas eu quero levantar uma hipótese aqui. Ela já falou algumas vezes, não só pra mim, mas também pra outras pessoas que se aproximaram dela, que o pai dela, né, tinha esquizofrenia, né? Sim, então, é genético isso. É genético, às vezes ela herdou e ela não tá cuidando. E ela, como ela é autossuficiente, ela não precisa de nenhum tipo de ajuda médica e, bom... Agora vocês conhecem o Haluka, a sua calma. Tá? Então é isso. Tem mais Até alguma lá, coisa pra você falar pra cala a galera? porra da sua boca. Quê? Espera sair Que o resultado da polícia, espera a polícia investigar. A sua vontade de desejar o bem para as pessoas que ele convive. Então, De verdade. Maluca, eu tô cansada. Aproveita aí o dinheiro e enfia tudo no seu cu, continua me difamando, fala porra que você quiser. Tá bom? Foda-se, cara, não... Sua educação exemplar, de dar inveja a qualquer britânico. David, claro que... Ele... Você é marmita de incel. Deus, as censuras. O seu respeito pelos outros. Como que você fez isso? Mas quem enfiou o dedo no cu dele e ainda enforcou ele, ficou com muito tesão Eu por você, não enfiei fui o dedo no nem cu dele, essa galera. mas uma acusação falsa. Inclusive, E todo o seu amor pelo próximo e pela humanidade. Não, não duvidaria. Né? Você que é uma safada do cara fica passando pano pra um monte de incel. Ele eu sou cara uma chama de safada. puta e tu defendendo o cara, filha. Eu Vai queria ser saber esperto, por que mano. você disse que eu sou uma safada. Baseado Porque em o quê? cara te chamou de puta e tava chupando a roda dele. Por que Eu não chupei será? a rola dele, não. Haluka nem dormi na Não cama chupa com ele. a rola dele. Tudo que o cara fala, você divulga como se fosse verdade. Não chupa a rola dele. Eu Imagina se divulgo igual eu chupasse, né? divulguei você. Você tá Imagina aqui. se chupasse.
Eu não chupei nada dele não, Raluca. Quem ficou com pelo ele foi amor de você, morou com Deus, ele primeiro. cara. E depois de todas essas coisas adoráveis que tivemos que ouvir, palavras tão bonitas que fazem bem para qualquer pessoa ouvir, especialmente antes de dormir, eu vou dar umas considerações finais. Eu fiz esse vídeo para contar a todos o motivo de eu ter ido à polícia, a história da Deep Web, e também tudo o que passei com o Raluca. Eu precisava quebrar o silêncio, pois não dava mais. O Raluca errou feio com muitas pessoas, e também cometeu alguns crimes que poderiam levar ele para a prisão. Ih, Tudo seria tomara, hein? evitado se lá no começo ele tivesse me escutado e parado com isso. Porque o Raluca me difamou na internet sem pensar nas consequências. Ele fez isso por vingança, pois eu contrariei ele e levei aquele namorado bizarro à polícia, pois aquele gordinho safado supostamente teve problemas com menores de idade. Aquele pose que fiz lá atrás foi para tentar fazer as vítimas se manifestarem, mas ele conseguiu se vitimizar e fazer todos acreditarem nele. O Raluca foi chamado à polícia, não só pelo ex-namoradinho dele, mas também pelas ameaças que ele recebeu de grupos de Discord e o contato com outras pessoas criminosas. Como vocês viram nas conversas, ele até estava do meu lado durante um certo período, mas depois ele teve uma mudança drástica de comportamento e de posição. Tudo que mostrei foi levado a meses antes de eu fazer expose e isso que estão vendo agora já foi investigado há mais de um ano. Até youtubers falaram mal de mim induzidos pelo Halas, e agora que ele foi desmascarado todos viram que eu estava certo. Além disso, ele se meteu com pessoas de índole duvidosa e não sei por que alguém em sã consciência faria isso. Ele até foi ameaçado de tanta briga que ele arrumou. Meu Deus. Tudo que sei é que boa parte desses ataques não passavam de algum tipo de vingança por algo que ele fez no passado. Com as inúmeras pessoas lesadas por ele, fica difícil dizer se tem um único culpado por tudo isso. Essas coisas horríveis que eu achei e entreguei para as autoridades, eu me deparei com tudo investigando os possíveis agressores do Raluca. E até hoje eu duvido que alguns ataques sejam reais. Se tratando dele, não dá para confiar mais em nada do que diz. Eu tenho uma teoria de como esses criminosos se juntaram. Pode ser que eles conversavam entre si em alguns lugares obscuros e depois montaram uma rede para cometer esses atos, mas as coisas se escalaram e tudo acabou desmoronando, chamando a atenção do público e da justiça. Quando eu achava qualquer rastro ou prova, eu levava imediatamente à polícia, mas por alguma razão as informações estavam vazando. E quem fazia isso? Como os dados sobre o andamento das investigações estavam vazando, será que alguém estava ajudando pessoas a escaparem? Cuidado com os dados que você fornece para as pessoas. Tem grupos especializados em fazer essas atrocidades e vocês não podem facilitar. E hoje, com o uso da inteligência artificial, vai ficar mais prático para eles criarem fakes para cometerem seus crimes. Será que tem pessoas famosas, influencers e até youtubers metidos com esses criminosos, e por isso tem tanta gente com medo diante dessa confusão toda? Esse vídeo que o Raluca supostamente está acessando do Gola-chan e consumindo conteúdo problemático. Na época ele estava brigado comigo e ele usava a foto do Persona 5 na qual eu sou fã. Eu nunca tive ou tenho acesso ao Dogola-chan, pois tentei achar para levar à polícia e não consegui. Então como o Raluca teve acesso aos links? Será que alguém de dentro do Dogola passou para ele? Com as certeza. inúmeras provas apresentadas, o Raluca tem muito que explicar. Mesmo que ele tenha um problema psicológico muito sério, as pessoas que têm contato com o Raluca e o incentivam a cometer atos criminosos também são cúmplices disso. Se ele é um incapaz, ele precisa ser internado em uma instituição para tratar ele, e evitar qualquer tipo de abuso por parte de terceiros, antes que ele se afunde mais. Essa garota tem vários transtornos mentais, que provavelmente é genético, e como ele não se trata e segundo fontes ele ingere bebida alcoólica, isso agrava ainda mais o seu estado. O lugar dele é em uma clínica o mais cedo possível, antes que ela faça algo pior consigo mesma ou com outra pessoa. O Raluca é uma pessoa carente, que tem problemas com abuso e ninguém o acolheu. Por isso ele fala e faz essas coisas, conta mentiras e faz maluquices para as pessoas o notarem, um comportamento autodestrutivo que serve como pedido de socorro. Se somar isso com a esquizofrenia, ele é uma bomba relógio, podendo até se tornar um psicopata ou maníaco em um futuro próximo. E o Raluca precisa parar de se comportar como se fosse uma vilã de novela mexicana. A vida não é assim. Depois dessas várias denúncias, como ele vai viver? O que ele vai fazer da vida depois disso? É uma pena que as coisas tenham chegado a esse ponto, e eu fico triste com isso, espero muito que ele mude. E vocês notaram o que aconteceu? Muitas pessoas confessaram seus crimes, diante de milhões de testemunhas, e tudo isso ficou gravado. Não dá mais para nenhum de vocês esconder, agora é com a polícia, e tem investigações em curso. Lembrando que se vocês quiserem denunciar algo, antes de expor na internet tem que levar à polícia primeiro e só depois se deixarem expor tudo, pois o criminoso pode se livrar das provas, como quebrar equipamento antes da chegada das autoridades. Agora vocês sabem de toda a verdade da história da Deep Web, e eu já estou cansado disso, tudo me causou dano emocional, quero dar um fim nessa história toda para eu voltar à minha vida normal. E um recado importante para todos vocês. Não cometam crimes, senão o Stalker vai te pegar. Acabou? Galera. Agora parece que vai dar uma complicada aí pro lado da Raluca, hein?
Agora parece que vai dar uma complicada. Vamos ver o que vai ser o desenrolar dessa história.